Olá pessoal, eu me chamo Semaías, sou acadêmico do curso de Medicina Veterinária. Estarei apresentando para vocês uma videoaula sobre interpretação de hemograma, como interpretar um hemograma. A ideia de se fazer um vídeo sobre um tema tão óbvio, na verdade veio da necessidade que eu tive sobre esse tema na disciplina de patologia clínica. Na verdade, o professor estava tão interessado em explicar como fazia o método de realização do exame, como fazer a lâmina e tal, e se esquecia mais da parte de interpretação do hemograma. Por isso, eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Eu vejo uma carência muito grande nesse sentido. Tá? Então, a gente vai partir desde da parte mais básica, que é a divisão do hemograma em eritrograma e leucograma, onde o eritrograma é responsável por avaliar as hemácias, os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, e o leucograma é responsável por avaliar as células brancas, os leucócitos, os soldadinhos, né? Nesse sentido, nesse primeiro vídeo a gente vai aprender sobre o eritrograma, e no segundo vídeo a gente vai aprender como avaliar um leucograma, como ver uma leucocitose, uma neutrofilia, uma neutropenia. E nos dois casos a gente vai ver a aplicabilidade desse teste, quer dizer, quando é que eu vou avaliar as hemácias, quando é que eu vou avaliar os leucócitos, seja num processo de triagem, de diagnóstico ou prognóstico. Vamos ver também as características celulares, que é o básico para poder entender o hemograma. Mas as características dessas células, isso inclui a parte de hematopoese, que é a parte mais chata, e a parte mais importante, que é as implicações clínicas para estes resultados. Quer dizer, o que isso implica para a clínica do animal? Além disso, vamos ver as citopenias combinadas, ou seja, nós vamos combinar o resultado de um eritrograma com um leucograma, uma anemia com uma neutrofilia, o que isso significa, etc. Vamos apresentar também alguns casos clínicos para ver na prática como é que esses resultados, que esses exames ocorrem. E aí nós vamos partir do básico, né? Primeiro vamos partir do eritrograma. E ao avaliar o eritrograma, na verdade você está avaliando o grau de anemia do paciente. Na verdade, ao estudar o hemograma, você está estudando anemia. Isso porque a condição inversa, que é a policitopenia ou eritrocitose, é uma condição mais rara do que as anemias. Na verdade, se pega eritrograma para avaliar anemia. Mas vamos falar da anemia um pouquinho mais para frente. Vamos entender primeiro a célula em questão, que no caso é a hemácia, entender as características dessas células. Nós sabemos, a hemácia, ela é a célula mais abundante no sangue, ela tem esse formato bicôncavo, uma coloração vermelho claro, e é constituída de uma proteína chamada hemoglobina, aqui formada por uma parte de globina e as subunidades M, que são essas bolinhas azuis aqui representadas, e são responsáveis pela ligação do oxigênio na hemácia. É importante entender a parte fisiológica, a parte normal, essas características normais da hemácia, para poder entender as condições anormais, como apresentado aqui nessas figuras. Nós temos várias alterações que acontecem nessas hemácias. Aqui nós temos uma policromasia, que é essa característica mais cromada da hemácia, denotando que essa hemácia é uma hemácia muito jovem. Temos a condição inversa, que é a hipocromasia, que ela é menos corada, um esferócito, que é essa célula sem essa palidez central aqui, ó, a característica da hemácia. Vejam que essa daqui ela não tem essa característica. Outra alteração que eu chamo atenção, que é os reticulócitos, que na verdade é a mesma que policromasia, que é essa célula mais cromada, que são células jovens. E cada uma dessas alterações é indício de alguma alteração, algum tipo de anemia. Então é importante a gente entender isso.
A parte mais chata, que é a eritropoese, na verdade eu não vou querer que vocês entendam essa parte toda de eritropoese, mas eu quero que vocês entendam que a hemácia, ela advém de uma célula pluripotencial, que é a célula tronco, e passa por uma série de divisões e modificações até chegar ao eritrócito. Chamo a atenção ainda para o fato da hemácia, antes de se tornar um eritrócito maduro, ela ser uma célula nucleada, e na fase de metarrubristo para reticulócito, ela se transforma em uma célula anucleada. Chama atenção ainda para essa célula, que é o antepassado mais próximo do eritrócito, que é o reticulócito. É uma célula jovem e que vai ser muito utilizada para avaliar a regeneração, se a anemia é regenerativa ou não. Também chama atenção para esse elemento aqui, que é a eritropoetina, uma substância que vai regular todo esse processo aqui. É essa substância que vai dar o start para a produção de eritrócito. E ela é importante para quando a gente for falar sobre anemia por doença renal. Então, como eu falei, o eritrograma, ao avaliar o eritrograma, você está avaliando anemia. E o que é anemia? A anemia é definida como a presença de eritrócito, hemoglobina e hematócrito abaixo desses valores de referência. E esses três elementos, eles são diretamente proporcionais, ou seja, quando você tiver um número baixo de eritrócito, você vai ter a concentração de hemoglobina baixa e, consequentemente, um hematócrito baixo. Quais são os sinais clínicos dessa anemia? Primeiro, a gente tem que entender que a anemia, na verdade, não é a doença principal. Não existe anemia por anemia só. Ela é sempre secundária a algum processo. É uma parasitose, é uma anemia imediata, a gente vai ver. Então, quais são os sinais clínicos dessa anemia? Na verdade, os sinais clínicos vão ter a ver justamente com essa incapacidade, com essa baixa oxigenação por falta de hemácias. Então, vamos ter letargia, intolerância ao exercício, palidez das mucosas, icterícia, aumento da frequência cardíaca, que na verdade, e respiratória, que na verdade é um mecanismo compensatório da doença, do organismo, aliás, e às vezes até um sopro sistólico. E aqui nós temos um exemplo, um hemograma de um cão, aqui o lobinho, e na primeira parte aqui do hemograma, do eritrograma, já temos os três elementos principais do eritrograma, que são as hemácias, o hematócrito e a hemoglobina. Como eu disse, eles são diretamente proporcionais. E aqui nós temos os outros dois elementos do eritrograma que a gente vai falar daqui a pouco. Nessa coluna daqui a gente apresenta os valores apresentados pelo animal, aqui o hematócrito 42, e do lado daqui os valores de referência. Quer dizer, se esses resultados aqui estiverem abaixo desses resultados aqui, vamos ter uma anemia. E aí, de acordo com o hematócrito, você pode graduar, classificar essa anemia em discreta, moderada ou grave. Sendo que aqui eu chamo a atenção para a anemia grave. Já se considera um hematócrito abaixo de 20%, já se considera a possibilidade de fazer uma transfusão sanguínea. E a classificação das anemias? Bom, as anemias, elas podem ser classificadas de três formas, de acordo com a resposta medular, se há resposta ou não, de acordo com a morfologia, de acordo com a fisiopatologia. De acordo com a resposta medular, ela é classificada em regenerativa quando há resposta medular e a regenerativa quando não há resposta medular. Quanto à morfologia, vai ser aqueles índices secundários que eu falei agora há pouco. Elas vão ser classificadas em normocítica, macrocítica ou microcítica, normocrômica, hipocrômica e hipercrômica, na verdade, nem existe.
E de acordo com a fisiopatologia, que é a classificação que efetivamente existe no organismo, que é, você vai classificar a anemia como uma patologia. O que é que está causando essa anemia? É por perda de sangue? É por produção diminuída de hemácia? Ou é por destruição dessas hemácias? E como é que eu vou saber se ela é regenerativa? A regenerativa, como é que eu vou saber que ela é linfocítica ou macrocítica? Através desses elementos aqui. Os reticulócitos, que são aquelas células que eu falei lá no início, os antepassados mais próximos das hemácias, são as células jovens, e que na presença deles a anemia é considerada regenerativa. Quanto à morfologia, os índices que vão denotar se ela é normocrônica, hipercrônica, normocrônica, normocítica, são esses valores aqui, o VCM e o CHCM, que a gente vai falar já já. E quanto à fisiopatologia, vai ser justamente uma relação, a combinação desses dois aqui. Se ela é regenerativa com normocítica, aí você vai chegar ao diagnóstico, que é por perda de sangue, que é por diminuição da produção, etc. Isso a gente vai aprender. Então, vamos falar primeiro da classificação de acordo com a resposta medular. Essa classificação evidencia se há resposta por parte da medula óssea. E como é que a gente sabe isso? Como eu falei, através dos reticulócitos. Os reticulócitos são células jovens que só estão na circulação periférica se a medula estiver respondendo a essa anemia. Também podemos evidenciar essa resposta medular de acordo com a policromasia, que na verdade é a mesma que reticulócito. Então essas células, quando você observa essas células policromadas aqui, mais cromadas, é indício de anemia regenerativa. E outro elemento é a presença de núcleo nas hemácias. Quer dizer, a medula está tão disposta a responder essa anemia que ela está enviando células nucleadas, que são células, na verdade, bem mais jovens do que os reticulócitos. E é importante você avaliar esse grau de resposta medular através dos reticulócitos. Por quê? Porque se você tem uma anemia, porque a anemia, a resposta medular, aliás, ela tem que ser proporcional à anemia. Quer dizer, se você tem uma anemia severa, não vai adiantar que você tenha uma resposta medular leve. Você tem que ter uma resposta medular intensa também. Então, aqui você pode classificar a resposta medular de acordo com leve, moderada ou intensa. Percebam que aqui os caninos e os felinos, eles têm uma quantidade pequena de reticulócitos na circulação periférica, mesmo estando normal. E nos ruminantes e equinos, essas células estão ausentes. Só que aqui nos caninos e felinos, quando esse valor excede esse valor normal, aí já dizemos que há uma resposta medular. É uma anemia regenerativa. Aí, só que muitas das vezes você não tem essa contagem de reticulócitos. E aí, como é que eu vou saber se está tendo a resposta medular ou não? Às vezes pode vir em forma de observação, como aqui apresentada. Aqui a gente tem uma anemia abaixo do hematócrito de 32, anemia leve, e aqui embaixo a gente vê uma observação discreta, anisocitose e policromasia. E como vocês lembram, a policromasia é um indício de regeneração medular, de resposta medular. Agora a gente vai falar sobre a classificação morfológica das células. Essa classificação morfológica é uma daquelas 3 classificações que eu falei lá. Primeiro falando sobre a resposta medular, vamos falar sobre a morfologia das células. Com base nos índices eritrocitários, o hematímetro, que são aqueles lá que eu falei, o VCM e o VHCM, com base nesses índices, a gente vai classificar essa anemia.
Então ela considera o tamanho da célula e a coloração dessas células. Aí nós temos o VCM, que é o volume corpuscular médio, que vai avaliar o tamanho da célula na anemia, também chamado de VGM, quando você chama de volume globular médio. E temos um outro índice hematímetro, que é o VHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média. É só você lembrar que a hemoglobina é o elemento responsável pela pigmentação da hemácia. Então, esse CHCM vai avaliar a coloração da hemácia. Aí nós temos a classificação de acordo com o tamanho e a classificação de acordo com a coloração. De acordo com o tamanho, essa anemia vai ser normocítica quando as hemácias apresentarem o tamanho normal. Macrocítica quando estiverem acima do tamanho e microcítica quando estiverem abaixo do tamanho. Da mesma forma, o CHCM, de acordo com a cor. Essa anemia vai ser classificada em normocrônica quando ela estiver nos valores normais e abaixo dos valores de referência, ela vai ser chamada de hipocrônica. Essa condição aqui já não existe, hipercrônica. E como é que eu vou saber que ela está acima do normal ou abaixo do normal? Através dos valores de referência. Quer dizer aqui, ó, um caninho. Se a anemia, os valores que o animal apresentar estiverem abaixo desses valores de referência aqui, ela vai ser normocítica. Da mesma forma, a coloração. Se ela estiver abaixo, ela vai ser normocrômica. E assim por diante. E aqui nós apresentamos os principais a classificação morfológica das anemias, quer dizer, as situações clínicas, como é que elas se apresentam? Por exemplo, a macrocítica hipocrômica, ela é sempre regenerativa e ocorre quando há perda de sangue aguda. A macrocítica hipocrômica, ou seja, o VCM acima do normal e o VHCM dentro dos padrões, ela acontece nas anemias não regenerativas. A microcítica hipocrônica acontece na deficiência de ferro. As microcíticas não crônicas quando há doença crônica ou doença renal crônica. E as normocrônicas, no caso de hemorragias e hemólise, em que não teve tempo para a resposta regular, nos casos das inflamações, neoplasias crônicas e doenças crônicas, deficiências endócrinas. Na verdade, isso aqui eu vou falando aos poucos, porque a gente vai falar sobre cada uma dessas situações aqui. Por exemplo, anemia por deficiência de ferro, aí eu vou detalhar cada uma dessas aqui. E a última classificação daquelas três, que efetivamente acontece, que é a classificação fisiopatológica das anemias. Classifica as anemias de acordo com sua origem, mecanismo de ação e manifestação clínica. Quer dizer, essa anemia é de origem. Como é que ela está acontecendo? É pela destruição de células? É por hemólise? E aí nós dividimos essa classificação fisiopatológica em dois grandes grupos. Quando a anemia é regenerativa e quando ela é arregenerativa. Quando é que ela é regenerativa? Tem os reticulócitos lá na circulação sanguínea, lembra-se. E quais são os casos? No caso de hemorragia, no caso de hemólise, e as arregenerativas, no caso que tem um distúrbio na medula, nas doenças crônicas, na doença renal crônica. Qual a importância de você dividir essas anemias em esses dois grupos, em regenerativa e arregenerativa? Primeiro, que isso vai te dar um prognóstico da situação, porque se há resposta regenerativa, já tem que considerar essas duas possibilidades aqui, que são situações mais agudas, uma situação de hemorragia ou hemólise, enquanto que as arregenerativas, elas são situações mais crônicas, que demoram mais um tempo para acontecer. Só que por outro lado, na verdade, essa daqui ela é mais aguda
mas ela é mais fácil de resolver. Enquanto que essa daqui, por o problema estar em algum, ou na medula, ou em algum elemento da formação da hemácia, essa anemia a regenerativa, ela é mais complicada de se resolver. E a gente vai ver cada uma dessas aqui agora. Primeiro, as anemias regenerativas. E a primeira que a gente viu lá foi a anemia por hemorragia. Quer dizer, a anemia se dá devido à perda de sangue. É só a gente pensar que quando há perda de sangue, o organismo tenta compensar isso enviando plasma, enviando líquido para dentro da circulação para evitar um choque. E esse líquido dilui o restante das hemácias que ficaram, resultando em anemia. Aí nós vamos ter dois casos: as anemias agudas, que são no caso de traumas, vícios gastrointestinais, cirurgias e defeitos de hemostasia, além de intoxicações com samambaia, por exemplo. E vamos ter a hemorragia crônica, aquela que demora um tempo, vai perdendo sangue aos poucos, que é o caso do parasitismo, úlceras gastrointestinais também, hematúria e neoplasia. E o dado importante é que as anemias por perda aguda de sangue, elas são regenerativas nas primeiras 48, 96 horas. Como assim? Eu acabei de dizer que a anemia por hemorragia ela é regenerativa, só que, se vocês lembrarem, na verdade eu acho que eu nem falei, o processo de hematopoese leva um tempo, parece de 5 a 6 dias, para completar a formação de uma hemácia. Então, quando há uma perda aguda de sangue, o organismo, a medula, vai demorar um tempo para dar uma resposta medular. Então, se você coletar o sangue de um animal que acabou de sofrer um trauma, provavelmente ele vai apresentar a regenerativa, que ainda não teve tempo para a medula responder. E como é que se apresenta no hemograma esse tipo de anemia? Ela vai ser regenerativa, mas regenerativa só depois dessas 48 horas, que é quando ela tem tempo de responder. Ela vai ser macrocítica e hipocrônica, ou seja, o VCM vai estar acima do normal e o VHCM vai estar abaixo do valorzinho aqui. E aí, nós vamos ter outro dado característico das anemias por hemorragia, que é hipoproteinemia. Isso se a hemorragia for externa. Por quê? Se você está perdendo sangue, você está perdendo proteína, então a proteína vai estar baixa. E aí, nós temos a outro tipo de anemia regenerativa, que é anemia hemolítica. Lá nós vimos anemia por perda de sangue, aqui por destruição dos eritrocitos. Aí nós vamos ter duas situações. Quando essa destruição ocorre dentro do vaso e quando ela ocorre fora do vaso. Quando ela ocorre dentro do vaso, ela é causada por agentes infecciosos, e aqui eu estou falando dos hemoparasitas. Ocorre porque o sistema complemento destrói as células e ocorre nos casos de fármacos. Aqui eu chamo a atenção para as penicilinas, para os barbitúricos, as cefalosporinas, que causam a destruição de hemácia dentro do vaso. E o outro caso é a anemia fora do vaso, que ocorre por imunomediada, né? Por defeitos intrínsecos, quer dizer, algum defeito na hemácia, ou por hemoparasitas. Percebam que aqui nós temos os hemoparasitas em dois casos, quer dizer, os hemoparasitas causam hemólise, destruindo as hemácias, tanto intravascular quanto extravascular. E aqui eu estou falando da babésia, no caso do gato, da hemobartel, ou lipoplasma, né? E a importância de essa anemia hemolítica ou por hemólise em intra e extravascular vai pelo mecanismo. Por quê? Porque quando a
a anemia ocorre dentro do vaso, ela ocorre por uma ação direta do organismo, quer dizer, a babésia vai infectar o eritrócito e destruir diretamente ele. Enquanto que a extravascular, ela vai se valer de um mecanismo fisiológico para fazer a lesão, a fagocitose. Aí eu quero lembrar vocês sobre esse esquemazinho aqui, que todo mundo lembra do ciclo de reciclagem da hemoglobina. Ou seja, as células, as hemácias, quando elas estão velhas, elas são fagocitadas por macrófagos do baço e do fígado, e aí vai se dividir na parte M da globulina, e vai passar pelo fígado, em bilirrubina conjugada, etc. e tal, naquele ciclo enterohepático da hemoglobina que todo mundo sabe. Então, a anemia hemolítica por fagocitose extracelular, extravascular, aliás, ela se vale desse sistema aqui, por exemplo. No caso do hemoparasita, o hemoparasita atinge a célula, e isso os macrófagos entendem como um corpo estranho, como um organismo estranho, e passa a fagocitar essas células. Então, o mecanismo de patogenia dessa anemia aqui é por fagocitose. E como é que essa anemia hemolítica, hemólise, né, ela se apresenta no hemograma? A anemia hemolítica, ela sempre será regenerativa, juntamente com quem? Com a anemia por perda de sangue. São os dois casos de anemias regenerativas, ou seja, que há reticulócitos na circulação. Outro dado é que ela vai ser macrocítica hipocrônica, ou remissão, no caso de remissão por perda de sangue aguda ou hemólise aguda. E aqui vocês vão lembrar que na anemia por perda de sangue, ela também é macrocítica e hipocrônica. E aí, como é que eu vou diferenciar? Bem, as duas vão apresentar esses valores hematílicos mesmo, só que aí as duas são regenerativas também, só que aí você vai e faz a contagem de proteína, porque na hemorragia lá, você vai ter perda de proteínas. Aqui não, a anemia vai resultar em, vai destruir as células, mas as proteínas serão reabsorvidas. E eu chamo a atenção para anemia hemolítica imunomediada. Quer dizer, as anemias hemolíticas, vários mecanismos existem de destruir a hemácia, seja por hemoparasita, que eu já falei lá da babésia, da hemovartelose. E aqui nós temos a anemia hemolítica imunomediada, que na verdade no livro de Nelson Couto, de medicina interna, ele disse que é a anemia que mais afeta os cães. Só que eu acho que ele não conhece a babésia, né? Para lá não existe babésia. Mas essa anemia, ela também tem a sua importância. Por quê? Porque ela é uma anemia superaguda. Inclusive, ela tem uma alta mortalidade de até 70% de morte desses animais. Na anemia hemolítica, acontece por quê? Porque por algum motivo as hemácias ficam circundadas e voltas por imunocomplexos que chamam a atenção dos fagócitos e assim destrói as células. E aí, como é que eu vou chegar ao diagnóstico de uma anemia hemolítica? Aí nós vamos ter essas características aqui, ó. Os esferiócitos. Os esferiócitos são característicos da anemia hemolítica imunomediada. Se vocês lembrarem desses esferiócitos, quando eu falei lá das alterações das hemácias, essa célula aqui, a característica dela é que ela não tem essa palidez central aqui, ó, que aqui tem, mas essas outras não tem. Então, quando você observar esse tipo de alteração no esferiócito sanguíneo,
é indício de uma anemia hemolítica imunomediada. E a outra forma de você chegar é através da aglutinação, que é justamente os imunocomplexos que se formam ao redor das hemácias. Eles formam essa aglutinação, esses grupos. A outra forma de você chegar é através do diagnóstico terapêutico. Quer dizer, você procurou, tratou, chegou o animal com anemia lá, você pensou logo em babésia, o tratamento não deu certo, aí você trata com corticoide, que é justamente o tratamento para anemia hemolítica imunomediada. E se der resultado, é porque era anemia hemolítica imunomediada. É que a gente vê aqui, ó, no dia que se aplicou a prednisona, o hematócrito subiu, ou seja, o animal curou. E aí nós temos aqui um caso clínico. Um cão, fêmea de 3 anos de idade, 14 quilos, porte espelho, apresentava prostração intensa, vômito, diarreia, desidratação moderada, icterícia, hemorragia, com evolução de 30 dias, sendo tratado com doxiciclina, dipropionato e imidocar, no colega veterinário, sem melhora. Quer dizer, há 30 dias ele estava sendo tratado com imisol e com doxiciclina e não tinha havido melhora. Quer dizer, ele fez o que a gente faria. O animal chegou anêmico, a gente vai pensar logo em babésia. Só que aí tratou com o imisol, não deu certo. Aí nós temos os outros elementos aqui. O volume globular. Quer dizer, o hematócrito estava 12%. Então era uma anemia intensa, né? Severa. Reticulose, quer dizer, presença de reticulose. Aí a gente já classifica essa anemia como regenerativa, afunilando nosso diagnóstico para hemorragia, o que é pouco provável, já que tem há 30 dias, ou para anemia hemolítica. Aqui nós temos outro dado, que é a hiperglobulinemia, já denotando que não é por perda de sangue, porque senão as proteínas estariam baixas, e a presença de esferioses, que a gente viu agora, que é característico de anemia hemolítica. Aí veio a confirmação através do tratamento. Qual foi? Transfusão sanguínea e administração de prednisona, 2 mg por quilo, via oral a cada 12 horas, e o resultado foi: o hematócrito foi acompanhado e apresentou alta, embora lenta, né, mas progressiva. Então, tratava-se de uma anemia hemolítica imunomediada. Aqui a gente vê o animal, que é um cocker spaniel. Na verdade, o cocker spaniel é muito suscetível a esse tipo de anemia. E aqui, o sangue dele forma naqueles grupos. Falemos então das anemias regenerativas, que é por hemólise e por hemorragia, e agora vamos falar sobre as anemias arregenerativas, aquelas que não há resposta medular. Aqui é aquele esquema lá do início, a gente dividiu em 2 grupos, né? Regenerativa e arregenerativa. Agora a gente vai falar sobre anemia arregenerativa, que ocorre nos casos de distúrbio da medula, doença crônica e doença renal crônica. Vamos lá. A primeira que a gente vai estudar é a anemia por distúrbio de medula óssea, que é uma anemia característica de arregenerativa. Por quê? Porque se o distúrbio está na medula óssea, é óbvio que ela vai ser arregenerativa. Aí nós vamos ter vários casos, várias situações em que essa medula vai apresentar esse distúrbio. Nós temos o caso de aplasia ou hipoplasia medular, quer dizer, quando há ausência ou escassez de precursores eritroides. No caso de displasia medular, quando há algum impedimento na maturação desses precursores, e nos casos em que a ocupação dessa medula, aqui no caso da mielofitse, por células inflamatórias, na mielofibrose por fibroblastos, osteoclerose, ocupando a medula por osteoblastos. Um dado importante sobre essa anemia por distúrbio na medula óssea é que elas afetam
mais de uma linhagem de célula. Quer dizer, como o distúrbio está na medula e a medula não produz só eritrócito, você vai ter os casos de citopenias combinadas, bistopenia ou pancitopenia. Você vai ter uma neutropenia aliada com anemia e assim por diante. E aqui nesse quadro, que essa foto ficou um pouco feia, mas é do livro do Nelson Couto, a gente mostra as principais causas de distúrbios na medula. Aqui nós temos aqueles que agem por aplasia ou hipoplasia, no caso de Phelps. A gente pode pensar que algum problema que vai afetar a medula vai ser um problema muito mirabolante, só que na verdade não. Aqui a gente vê o Phelps, fio de Phelps, causando aplasia medular. E outros distúrbios também, como aplicação de estrogênio, glutazona. Aqui no caso das mielopsites, quer dizer, a ocupação da medula por células inflamatórias ou por células neoplasmas, no caso das anemias, leucemias, ou das leucemias, aliás, linfoma, mastocitose e assim por diante. E aqui a gente tem o Phelps de novo, né? Quer dizer, o Phelps ele causa anemia tanto por causar hipoplasia medular, como também por provocar a fibrose dessa medula. E aqui nós temos o caso que não está nesse quadro aqui, mas é o caso que a gente mais vê, que é a ehrlichiose. Quer dizer, a ehrlichiose ela causa anemia, e aí eu estou falando naquele caso que ela já está se apresentando crônico, no caso de pancitopenia, que ela causa anemia porque causa aplasia medular. A ehrlichiose ela age na medula, causando aplasia medular. E como é que essa anemia por distúrbio medular ela se apresenta no hemograma? É claro, como eu falei, ela vai ser arregenerativa, não vai ter reticulócitos, e ela vai apresentar-se normocítica, normocrônica. E vocês vão perceber que, na verdade, as anemias arregenerativas, ela, na maioria das vezes, ela é normocítica, normocrônica, ou seja, não vai ter alteração nem no VCM, nem no VHCM. E aí nós temos a outra anemia arregenerativa, que é a anemia por doença crônica. Nós falamos primeiro da anemia por distúrbio medular e agora falar anemia por doença crônica. Por que doença crônica dá anemia? Primeiro, essa anemia por doença crônica ela é a anemia arregenerativa mais comum nos animais, no cão e no gato. Na verdade, no cão, né? Porque no gato vai ser a anemia por doença renal. Mas ela é a mais comum dentro das anemias arregenerativas. Ela resulta em sinais clínicos brandos, por isso muitas vezes ela é. Na verdade, ela nem é negligenciada, mas na verdade o clínico vai estar focado tanto primeiro na doença crônica do que na anemia. E, é claro, ela decorre de processos crônicos. Aí eu estou falando principalmente nos casos de neoplasia e processos inflamatórios. Por que esses dois casos ele causa anemia? Porque nesses casos há sequestro de ferro estando em anemia. E como é que essa anemia por doença crônica se manifesta no hemograma? Como eu disse, normocítico, normocrônico, igual àquela lá do distúrbio medular. Só que aí a gente tem outro elemento do hemograma que vai ser aliado aqui, ó, a leucocitose. Porque tu vai ter uma neoplasia, tu vai ter um processo inflamatório, isso vai resultar em leucocitose. Aí nós temos o último caso de anemia arregenerativa, que é a anemia por doença renal, a DR. É outro caso de anemia branda, quer dizer, uma anemia
que o hematócrito não passa de 20%, não passa abaixo de 20%. Fica nesse intervalo aqui, de uma anemia branda. E aqui eu chamo, na verdade, eu lembrei, é que toda vez que você tiver um caso de um hematócrito assim, de anemia branda, entre 20% e 30%, você já exclui as causas agudas, que são aquelas regenerativas, ou seja, as anemias arregenerativas sempre serão anemias brandas. Quer dizer, tanto essa aqui, por doença renal, como também a doença crônica e por distúrbios medulares. Sim, mas voltando à anemia por doença renal, eu quero lembrar vocês daquele elemento que eu falei lá no início, que é a eritropoetina, que eu falei que era a reguladora do processo de eritropoese. Então, quanto nós temos aqui? Quando a saturação de oxigênio na hemoglobina, a tensão de oxigênio na hemoglobina desce, isso ativa os rins a produzir eritropoetina. Essa eritropoetina vai agir sobre a medula, fazendo com que ela produza hemácias. Nesse ciclo aqui, que é o ciclo da eritropoetina. Então, no caso da anemia por doença renal, nós vamos ter, é claro, uma diminuição na produção dessa eritropoetina, consequentemente, uma diminuição na produção de hemácia. Além disso, nós vamos ter que, na doença renal, as hemácias elas vão ter um ciclo de vida mais curto. Também vamos ter sangramentos no trato gastrointestinal. Estou falando aqui no caso de uma doença renal mais severa, em que tu já vai ter esse sangramento aqui, vai ter já o acúmulo vai ter uma uremia, na verdade, né? Aí aqui eu estou falando do GAP, né? Porque GAP, o segundo nome dele é doença renal. Aí eu também estou falando daquele cão que é doente cardíaco e que vai se tornar um doente renal. E também tem aqueles casos de que o cão faz uso de um medicamento, né, nefrotóxico, né, que vai resultar em anemia e vai resultar em doença renal e, consequentemente, anemia por doença renal. E como é que essa anemia por doença renal se manifesta no hemograma? Normocítico, normocrônico. Igual aquelas outras lá, né? Normocítico, normocrônico. Na verdade, isso aqui nem... Como eu colei isso aqui do slide anterior, esse leucocitose aqui vocês desconsiderem. Né? Então ela vai apresentar só normocítica, normocrônica. É claro que tu não vai chegar a um diagnóstico de doença renal por isso aqui. Na verdade, tu já vai estar tendo todos aqueles sintomas de doença renal. Mas serve para você não pensar em um outro processo. Quer dizer, você está com um paciente doente renal, aí você olha o hemograma dele, vê uma anemia, o renal está com babésia, está com anemia mediada. Não, foi a doença renal que causou a anemia. E ele chega no final, uma nova, na verdade não é uma nova, a anemia semi-regenerativa. Mas não existiam só a regenerativa e regenerativa? Na verdade não é uma nova anemia. Aí eu estou falando da anemia por deficiência de ferro. Aí eu não estou falando de uma nova categoria de semi-regenerativa, por quê? Porque essa anemia, ela podia ser regenerativa ou arregenerativa. Por que eu estou falando isso? Porque na deficiência de ferro, a gente vai ter uma pequena regeneração da medula, resposta medular. Só que muitas das vezes a resposta está ausente. Então ela classifica essa anemia como
como a regenerativa. Aí, por isso, vou ficar nesse intermediário, se classifica essa anemia como semi-regenerativa. Além disso, essa anemia por deficiência de ferro, ela foge àquela regrazinha de que toda anemia arregenerativa, ela é normocítica normocrônica. Aí você vai ter uma outra consideração. Aí já tira ela um pouco de anemia arregenerativa. Por isso a gente prefere classificar ela em uma nova categoria. E aqui eu também não estou falando na verdade eu não estou falando de uma nova anemia, porque essa anemia por deficiência de ferro é aquela mesma anemia por sangramento crônico, quer dizer, aí eu estou falando do parasitismo por ancilóstomo, que vai causar hemorragia crônica, né? Vai perdendo sangue, e isso vai causando uma diminuição na quantidade de ferro. E por isso, então, essa anemia por deficiência de ferro, na verdade, é a mesma anemia por hemorragia crônica. Certo? Então, chegamos ao fim. Aqui nós temos só um resumo, que na verdade eu podia ter explicado esse vídeo todinho, por esse esquema aqui, que é um caminho para o diagnóstico da sua anemia. Na verdade eu não vou explicar, se vocês quiserem, vocês apertem pause aí no vídeo e sigam aqui os caminhos. Então, era isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima.